Hoje nós estamos na 10ª palavra, a 10ª mensagem dessa série de mensagens sobre a história da igreja. Amém? Então, na última mensagem, nós ministramos sobre a Inquisição, a Santa Inquisição, chamada pelos católicos de Santa Inquisição. Na verdade, de santa mesmo não tinha nada, né? Mas os católicos conhecem assim, como a Santa Inquisição. Então, na última mensagem, eu ministrei sobre a Santa Inquisição. E hoje, nós vamos ministrar, eu continuo dentro dessa mesma dessa mesma mensagem. Mas, prosseguindo, eu vou hoje ministrar sobre os métodos de tortura aplicada com a aprovação da Igreja Católica e do Papa, durante esta Santa Inquisição. Esta Santa Inquisição, existiam métodos de tortura com a aprovação da Igreja Católica, com a aprovação do Papa, não só com a aprovação deles, mas também aplicada por eles pessoalmente. Executada, vamos dizer assim, por eles pessoalmente. Então, hoje a gente vê por aí. Então, mas antes de entrar nos métodos aí, eu preciso dar uma repassadinha bem rápida no que eu ministrei na palavra anterior sobre a Inquisição, porque senão quem não ouviu a outra talvez vai ter dificuldade de entender. Então, preciso dar uma passadinha aqui bem rápida. Então, primeiro, o que é essa Inquisição? Então, a Inquisição eram tribunais da Igreja Católica para combater as heresias. Combater as heresias. E esses tribunais, eles eram formados de 3 pessoas. E essas 3 pessoas eram 3 pessoas do clero da Igreja Católica. Eram padres, monges, bispos. Então, o acusado de heresia sentava no meio, eles sentavam os 3 ao redor e ficavam fazendo perguntas. E aí o inquisidor tinha uma autoridade maior. No caso, se tivesse ali um padre, um monge e um bispo, o de maior autoridade era o bispo. Então, esse inquisidor dos 3, os 3 ficavam fazendo perguntas, mas este inquisidor de maior autoridade dava o veredito final. É fogueira, não, esse aqui é fogueira. Esse vai ser, na fogueira, vai ser jogado um piche, vai morrer aos poucos. Então, o bispo é que dava o veredito. Agora, nas regiões menores, talvez não tinha bispo, às vezes só tinha monge, padre, né? Nas regiões menores. Então, era o padre mais velho, né? Era o que dava o veredito. De que maneira ia morrer aquela pessoa, se ia morrer ou se ia para a prisão perpétua, né? Que muitos não morriam, eram condenados, mas não à morte, e eram condenados à prisão perpétua, né? Dependendo da gravidade da heresia, né? Agora veja bem, que a questão não era só heresia, uma questão de heresia, porque Galileu Galilei, ele falou que a Terra girava em torno do Sol, isso aí não tinha nada a ver com heresia, não tinha nada a ver com religião. Eles já queriam matar ele, os historiadores dizem que ele escapou da morte por muito pouco. Então não era uma questão de heresia, era uma questão de discordar da Igreja Católica, que estava morto. Discordou dela, você estava morto. Aí tinha aquela questão ou morte ou água benta, né? Se você aceitasse se batizar na Igreja Católica, você livrava da morte, mas não da prisão perpétua. A maioria que negava Jesus ali e se batizava na Igreja Católica, ele se livrava da morte, mas geralmente ia para a prisão perpétua, porque eles não confiavam mais naquele ali, né? Então ia para a prisão perpétua para não dar problema, para não correr risco. Você vê que eles não queriam correr nenhum risco. Então, os inquisidores, né, eram pessoas que conheciam direitos civis, ganhavam uma comissão de 10% dos bens do condenado. Então, os inquisidores tinham uma motivação extra para levar o cara à morte, né? O cara tinha uma fortuna de 500 milhões. Se ele fosse condenado à morte, 50 milhões vinha para os inquisidores para dividir em 3, irmão, né?
Você vê que o negócio era fervoroso, né? Então, dito isto, essa, né, repassada rápida aí na última mensagem, nós vamos entrar então nos métodos de tortura. Por que tinham muitos métodos de tortura? Por vários motivos. Eu vou falar de alguns aqui, mas eram centenas de métodos de tortura. Por que tinham muitos métodos de tortura? Porque cada região tinha o seu tribunal. Os tribunais eram pequenos, acabei de falar que eram só 3 pessoas que julgavam, né? Então, não tinha aquele negócio de recurso, disso, era 3 pessoas ali, eu imagino que era um negócio meio rápido, faziam umas perguntas, o cara não tinha muito direito de defesa não. Na verdade, ali não tinha muita pergunta, eu imagino eu. Eu creio que mais era para convencer o cara a negar Jesus e se batizar na igreja católica. O objetivo dos 3 ali mais era esse. O objetivo do tribunal não era dar direito à pessoa de se defender. Era fazer ela negar Jesus e se batizar na igreja católica, né? Morte ou água benta. Era o objetivo principal, era este. Então, esses métodos de tortura são muitos, porque eu creio que cada região, cada tribunal tinha o seu próprio método, entendeu? Não era uma coisa assim que era determinado, olha, né? Cada tribunal tinha o seu próprio método. Por isso que existiam muitos métodos de tortura, é óbvio, eu não vou falar todos aqui, mas eram centenas. Mas eu vou falar alguns. Então, os métodos de tortura. Mas antes de falar dos métodos de tortura, eu queria só deixar uma coisa para os irmãos. Eu, antes de encerrar esta mensagem, não hoje, né, numa próxima, como eu vou falar das vendas de objetos da Igreja Católica, então, da Idade Medieval, eu vou falar também das vendas de objetos das igrejas, na maioria das vezes, que se dizem apostólicas hoje, mas não só as que se dizem apostólicas. As igrejas neopentecostais aí, muitas igrejas que têm o pentecostalismo exagerado aí, né? É muita venda de objetos. Então, eu quero dizer que depois eu vou falar também, então, sobre isso. Mas eu queria dizer o seguinte, antes de entrar nos métodos de tortura aqui. Hoje, existe uma cultura na igreja evangélica, pastor evangélico famoso, pregando junto com o padre Fábio de Mello, e depois elogiando o padre Fábio de Mello, olha que bênção, que homem ungido, que palavra maravilhosa, que unção, que bênção, esse grande homem de Deus, pastor falando isso para o padre Fábio de Mello. No tempo dos apóstolos, os apóstolos, para confrontar as heresias, os falsos religiosos, eles perdiam o pescoço, mas eles não deixavam de confrontar os falsos pregadores, mas eles perdiam o pescoço, mas confrontavam. Os reformadores, eles perdiam o pescoço, era queimado. John Hus foi queimado vivo na fogueira, em praça pública, mas ele não se calou. Ele falou, não, vocês vão matar um ganso, mas um cisne vai se levantar, e esse vocês não vão poder matar. Ele se referia a Martinho Lutero. Entendeu? Porque parece que a cidade onde John Hus nasceu tinha o nome de ganso, ou tinha alguma coisa a ver com ganso. E aqui Martinho Lutero nasceu, não sei, tinha um nome, ou tinha alguma coisa a ver com cisne. Então ele falou, vocês vão matar um ganso, mas um dia vai se levantar um cisne e vocês não vão conseguir matar. Porque parece que na época de Martinho Lutero, a perseguição estava menor, as coisas estavam mais baixas, e não sei se Martinho Lutero, acho que era alguém que conseguiu, não sei se ele era muito importante dentro da igreja católica, ou ele conseguiu mais apoio, né? Muita gente importante apoiou ele, então também não tinha como matar ele, não tiveram como matar, né? E é a propósito de Deus também, né? Mas enfim, em toda a história da igreja, homens não se calaram. Eu vi esses dias um pastor falando uma frase, ele falou, o mal só prospera porque os bons se calam. O mal só avança quando os bons se calam, porque se os bons tiverem coragem de falar, o mal não prospera, ele não avança. Mas estamos numa cultura que você não pode falar mal de ninguém, que você tem que concordar com todo mundo, que tudo é amor. Esta cultura, apesar de já ter impregnado as igrejas evangélicas, esta cultura, ela é do diabo, ela é de Satanás. Respeitar as pessoas não é concordar com tudo.
Respeitar e amar as pessoas, muitas vezes, é falar, é cutucar a ferida, é falar, você está errado, você precisa se converter, você precisa se arrepender. Então, a Igreja Católica, ela fez coisas terríveis na Idade Média e continua fazendo até hoje. Essa Inquisição moderna, a Inquisição medieval, foram 220 anos, 218, 220 anos, mais ou menos ela durou. Depois teve a Inquisição moderna, que foi na época dos reformadores também, a Inquisição voltou. Mas os historiadores dizem que ela durou 200 anos com essa intensidade, com esse vigor, com o ápice, mas na verdade a Inquisição sempre existiu. A Igreja Católica sempre matou gente à torto e direito. Sempre matou. E antes de existir a Igreja Católica, o Império matava também. Crente morreu. Crente fiel morreu em todo tempo, ou pela Igreja Católica, ou pelo Império. Mas vamos lá. Os métodos de torturas aplicados com a aprovação da Igreja Católica e do Papa. Eu creio que nem está tão correto, né, dizer que eram métodos de tortura aplicados com a aprovação. Porque aí dá a impressão que é outro que está aplicando, mas eu só estou aprovando. Não, era a Igreja Católica mesmo que aplicava e aprovava. As duas coisas, eram eles mesmos que aplicavam. Lógico que aqui estava pensando no Papa, né? O Papa, na verdade, ele não participou ativamente disso, ele simplesmente só dava as ordens, né? Ele só apoiou, só aprovou. Mas em relação ao resto do clero aí, os padres, eles mesmos não só apoiavam, mas eles aplicavam também, eles literalmente, né, estavam ali. Eu imagino que quem executava, jogava o fogo, devia ter as pessoas, essa parte eu não fiz estudo sobre isso, mas com certeza aí não era o clero, né? O clero de repente só ficava assistindo, né? Existia com certeza os carrascos aí que matavam, mas eles participaram ativamente porque o bispo ali dava o veredito, não, esse aqui vai ser queimado no fogo, vai jogar uma cera também, para poder o fogo arder mais, demorar um pouco mais para queimar, entendeu? Era o bispo que dava o veredito, então ele participou ativamente. Então, ó, primeiro método de tortura, a água. Era deitado de barriga para cima e bebia água num funil até o cara... você fala assim, nossa, essa aí é fácil, né? Essa aí não é muito difícil, não. Mas não sei. Eu acho que é um funil na sua boca. E você não tem como mais, já está cheio, não tem como mais, e aquilo ali fica, você não consegue respirar. Deve ser um negócio meio terrível também. Segundo método de tortura, o potro. O potro era os membros arrancados, forçados até arrebentar. O potro chama potro porque era 4 cavalos, 2 para lá e 2 para cá. Aí amarrava a pessoa, e aí os cavalos de lá ia para lá, o daqui ia para lá, e aí ia puxando até estourar. Ia estourando aos poucos. Terceiro método de tortura. Uma roda sobre um braseiro. Como é que funcionava isso? A pessoa era amarrada numa roda embaixo de um braseiro. Por quê? O que acontece? Se você tinha um braseiro forte ali, a brasa borbulhando, enorme. Se jogasse a pessoa lá dentro do braseiro, ela morria muito rápido. E não dava tempo de sofrer muito. Então amarrava-se numa roda, ia rodando a roda, e cada vez que a roda estava na parte baixa, você passava dentro do braseiro. A roda chegava na parte baixa, você passava dentro do braseiro. Então, quer dizer, eu imagino eu aqui que se jogar dentro do braseiro, vai levar uns 5 minutos, já está morto. Braseiro ali. Agora, nessa roda, o cara levava 2, 3 horas para morrer, né? Eram métodos de tortura. Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aí já transcende essa questão de, não, tem que torturar para os outros ver. Não. Pode ter certeza, aí já transcende, aí já é o ódio mesmo, aí é o ódio mesmo, aí é a pessoa querendo, né, extravasar o ódio mesmo. O ódio de Satanás, o espírito de ódio que Satanás tem pelo ser humano, né, católicas, né, clero católico, né, recebeu tudo isso. Então mas tem muitos pregadores hoje que acham que mas os católicos também são irmãos, eles têm as imagens, mas a gente tem que amar. Sim. Amar? Sim.
Amar. E o que é amar um católico? Amar um católico é falar assim, não, se for preciso eu arriscar minha vida para você ser salvo, para você se converter, eu arrisco. Isso é amar. E dizer para ele, ó, você está errado, sabe, senão você vai para o inferno. Isso é amar. É concordar com ele. Você concordar com ele, primeiro você está odiando ele, que você está permitindo, você está vendo que ele está indo para o buraco, você deixa. Você vê o seu filho lá, vai cair na ribanceira e você deixa. Não, contrariar o menino, coitado. Vou falar para ele que ele vai cair na ribanceira lá, entendeu? E aí depois ele cresce deprimido, que eu vou contrariar ele. Entendeu? Não, você vai ter que falar para o menino, não vai, você vai cair, eu amo você, não vou deixar. Agora, veja bem, se Martinho Lutero tivesse vivo hoje, ele ia fazer o mesmo. Ele ia fazer o mesmo hoje, com essas igrejas que vendem objetos, rosa ungida, ele ia fazer o mesmo. Que são da mesma laia. Pastor, mas laia? São da mesma laia, tem o mesmo coração, vêm do mesmo lugar. E nós aqui? Viemos do mesmo lugar também. Tinha o mesmo coração, mas Deus tem transformado as nossas vidas. Pela graça do Senhor. Tem transformado e vai transformar muito mais. Uma família falou para mim o seguinte, olha, eu, há um tempinho atrás, aqui nessa igreja mesmo, 6, 7, 8 meses atrás, menos eu acho. Olha, nós vamos sair da igreja. Eu falei, mas por quê, irmãos? Eu gosto tanto de vocês, parece até que vocês gostam da gente. Não, a gente gosta muito de vocês, eu sou um pastor, muito homem de Deus, a gente ama muito o Senhor. Vamos continuar amando, vamos continuar gostando. Mas como assim então vocês vão sair? Ah não, que a gente não consegue mudar, o senhor prega todo dia lá sobre mudança. E a gente não consegue mudar. Aí eu fiquei pensando, né? No futebol, a gente observa e os técnicos já chegaram a uma conclusão, que se você entra para empatar, você acaba perdendo. Entendeu? Mas muitas vezes a pessoa entra para ganhar, ela não consegue ganhar, mas às vezes consegue pelo menos um empate. Você entendeu? Então, irmão, se a gente não consegue, a gente tem que viver a vida inteira lutando para mudar. E nem sempre a gente não consegue. Mas se você viver a vida inteira, você vai ter períodos que você não consegue mudar. Mas pelo menos você não vai andar para trás. Mas se você levar uma vida sem o desejo de mudar, você não vai conseguir se manter o mesmo. Esse que é o problema, você vai andar para trás. Esse que é o problema, se você for jogar pelo empate, você vai acabar perdendo. Entendeu? Então, olha, eu fico pensando, eu quero mudar até o último dia da minha vida, mas se eu conseguir me manter nesse nível que eu estou, não está de tudo perdido. Mas eu não quero manter nesse nível, eu quero mudar até o dia que eu viver. Você entendeu? Então, por isso que a gente tem que sempre estar pensando em mudar. Porque primeiro eu creio que você vai conseguir, muito ou pouco você vai conseguir, mas na pior das hipóteses, se você tiver o desejo de mudar, na pior das hipóteses, para trás você não vai andar. Vamos lá. Então essa roda era terrível, irmãos. O pêndulo era, a pessoa era levantada, né? E soltava de uma vez, não andava uns 5, 6 metros de altura, soltava de uma vez em cima de uma pirâmide, né? Uma pirâmide não era muito pontuda, se fosse uma coisa muito pontuda, já furava, já morria na hora. Mas ela não era muito pontuda, né? Então ela só quebrava a pessoa toda, né? A pessoa ficava toda arrebentada. E aí para morrer levava muito tempo. O pole era amarrado e esticado até romper. Era um aparelho, parecido com aquele dos 2 cavalos, 4 cavalos, né? Puxava para lá e puxava para cá. Mas só que aí era um aparelho que puxava, ia puxando assim, abrindo aos pouquinhos, entendeu? E o sexto, uma roda também com objetos cortantes. Uma roda muito parecida com aquela que passava embaixo no fogo, mas só que aí era com objetos cortantes, entendeu? Lá embaixo, em vez de ter uma fogueira, tinha objetos pontudos cortantes. Então a pessoa ia passando e quando passava lá embaixo, aí ia rasgando tudo. Aí dava a volta até lá em cima, quando passava lá embaixo, aí era rasgada tudo. Você já imaginou? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Hitler não teve essa criatividade.
também não faz dele melhorzinho que os outros. Porque você pode ter certeza, se o Hitler não fez coisa pior, é porque o freio de Deus segurou, não foi ele não. Porque se fosse deixar ele fazer, matar tudo o que ele queria, ele tinha feito muito pior. Entendeu? Ele tinha feito muito pior. Irmãos, a tortura era terrível, terrível. Garrote. Garrote era estrangulado pelo pescoço, estrangulava, pescoço. Escafismo, essa aqui eu acho que era o pior de todos. Escafismo, a pessoa era amarrada entre dois barcos, com a cabeça para fora da água, colocava mel e leite na boca para que os insetos comessem. Como ficava só a cabeça para fora, os insetos pensavam que a pessoa já estava morta, e botava mel e leite na boca, na cara, porque aí os insetos vinham comendo. A pessoa morria assim. Os insetos iam comendo o rosto da pessoa viva, até ela morrer. Eu acho que esse aqui é o pior de todos. Porque até a pessoa morrer, o rosto dos insetos já devia ter comido tudo, porque os órgãos estão tudo funcionando lá dentro, né? E a pessoa comendo o rosto, a pessoa devia, eu acho que esse aqui devia ser o pior de todos, que botava mel e leite na boca e os insetos vinham com mais apetite. E eu acho que o 9 é o pior. Esfolamento, irmãos. Era a remoção da pele. Na minha terra a gente tirava a pele da ovelha. Então você abre assim e põe a faca por baixo. Aí você começa a puxar assim, a pele já sai. Ela tem aquela pele lã, né? Criava muita ovelha lá, a gente tirava a pele dela, mas a gente matava a ovelha primeiro para tirar a pele. Aqui não. Tirava a pele da pessoa viva. Isso aqui é a Igreja Católica. E se você já conversou alguma vez com um católico desses bem fervorosos de hoje, você pode perceber que se ele tivesse oportunidade e se as leis hoje fossem diferentes, fosse igual naquela época, ele faria o mesmo. Você já viu que eles destilam ódio. Entendeu? E o ódio que eles têm no coração, eles falam que é a gente que tem. Eles falam, não, os protestantes, eles... Na verdade, a gente não odeia eles, a gente odeia as atitudes deles. A gente odeia as atitudes deles, mas eles parecem que odeiam a gente mesmo. Já você vê um católico, você conversa com um católico bem fervoroso mesmo, para você ver. Cadeira com 2.000 pregos. Botar você para ficar sentado numa cadeira com 2.000 pregos, bem pontudo, e eles vão entrando aos poucos. 12. Caixão de tortura. Uma gaiola deixada em praça pública até morrer. O mais interessante, você não sabe qual é. Que diz que os historiadores, e isso é verdade, porque todos os historiadores concordam com isso não foi só na Idade Média. Os irmãos sabem, no Coliseu Romano, quando os cristãos eram jogados para os leões lá, tinha 100 mil, 80 mil, 60 mil espectadores lá, batendo palma. Quando o leão arrancava a cabeça da pessoa, né? Tinha 50 mil, 60, 70 e até 100 mil no Coliseu batendo palma. E nessa Idade Média, era assim também. As pessoas, elas... independentemente de religião, não, elas comemoravam. E a pessoa que estava dentro de uma gaiola, era uma gaiola de ferro, colocava em praça pública, e ali estava trancada, ali ninguém tinha chave, e ali a pessoa ia morrer ali. Só que todo dia tinha gente passando lá pela praça pública para ver o espetáculo, para zombar do cara que estava lá dentro. Agora pergunto eu a você, santo Deus, será que esse pessoal que ia zombar lá, eles não sabiam que o próximo poderia ser eles? A estratégia do diabo sempre é a mesma.
Sétimo, 13º, arranca seios, né? Era tipo uma troquês. Quem conhece uma troquês? Entendeu? Abre ela assim, põe no seio da mulher, aí aperta e arrancava o seio, e aí a mulher ficava sangrando até a morte. O que deveria levar um bom tempo também, até perder todo o sangue, né, para morrer, que deveria ser uma dor muito terrível também. Pera. A pera eu já falei aqui, não vou dar muitos detalhes, até porque é bastante feio até. Um instrumento em forma de pera, né? Uma pera, você sabe, na ponta dela é fininha, depois é grosso. Então aquilo ali empurrava para dentro da boca da pessoa, né? Em outros lugares também, empurrava para dentro. Parte menor ia primeiro, depois a outra ia indo. E aí é o contrário da troquês, que aperta, aquilo ali abria, até abrir estourando os membros da pessoa. E o método mais comum, não só na Idade Média, mas também pelo Império, na igreja primitiva, o método mais comum era queimados vivos em praça pública com piche e cera. Piche e cera. Jogando cera e piche, o fogo ele não tinha fim, ele demorava demais para queimar. Né? Demorava demais para queimar e a dor era muito grande. E por último, costurava com pele de ovelha. Tirava a pele da ovelha, como tinha falado antes, né? E costurava na pessoa. Então, irmãos, é terrível, terrível, terrível. E eu queria falar mais uma vez sobre as indulgências. Eu já falei sobre as indulgências aqui, mas né, o relato de um historiador. Agora é um outro historiador. Né? Eu não tenho a outra aqui agora, não posso trazer a outra, porque não tenho jeito de fazer isso agora. Então eu não vou fazer o comparativo agora, mas só posso dizer aos irmãos o seguinte, que o outro historiador, o relato dele é um pouquinho, os números é um pouquinho diferente. Mas isso me dá mais crédito ainda. Porque eu observo, se fosse exatamente igual, pode ser que um historiador copiou o outro. Mas como os relatos são um pouquinho diferentes, mas muito parecidos, se observa que os princípios são os mesmos, então isso me dá mais crédito ainda. Me dá mais crédito ainda. Então, por quê? Uma coisa que eu observei nos dois historiadores, que os dois historiadores têm a mesma coisa. Para o leigo, a indulgência era cara, tinha que pagar muito, qualquer pecado tinha que pagar muito. Para o sacerdote era pouquinho. Você viu como é que era o negócio? Entendeu? Por exemplo, o outro historiador, no caso do sacerdote cometer um adultério com uma virgem ou com uma freira, o outro historiador falava que era 2 libras e 1 soldo. Esse historiador aqui fala que é 2 libras e 8 soldo. Quer dizer, 1 soldo e 8 soldo é a mesma coisa, que 1 soldo não é nada. Isso aqui é centavos. Praticamente, o valor aqui é o mesmo. Porque eu já falei para os irmãos e eu observei que todos os relatos são de um historiador, do outro historiador, são todos muito parecidos ou então iguais. Ou são iguais ou são muito parecidos. Mas quando se refere a números, aí eles têm bastante divergência entre um historiador e outro. Né? E aqui não foi diferente, mas eu observo que o princípio é o mesmo. Para o leigo era caríssimo. Para o sacerdote é uma coisa gravíssima, 2 libras. Entendeu? E aqui a prostituição era 131 libras e 5 soldos. Prostituição de maneira geral. Agora o sacerdote, com uma virgem ou com uma freira, 2 libras e 8 soldos. Prestou atenção? Por que será? Porque quem sustentava o sacerdote era a igreja católica. Quem ia acabar pagando era a igreja católica mesmo. Né? Então eles botavam o valor baixo. Mas eles podiam botar uns 10 mil para o sacerdote, porque de todo jeito, o sacerdote ia pagar. Eles iam ter que pagar para o sacerdote, mas ia voltar para eles do mesmo jeito. Agora, isso aqui é o mais impressionante, viu? Esse terceiro ponto aqui é o mais impressionante. O sacerdote que quisesse viver concubinato
76 libras. Aí já era meio carinho. Mas preste bem atenção. O que é um sacerdote viver com concubinato? O sacerdote não podia casar, certo? Eles fizeram voto para não casar. Mas ele podia ter uma concubina. Isso é, em outras palavras, ele podia ter uma amante, contanto que pagasse 76. Irmãos, você vê que a cegueira e a coisa do diabo, ela extrapola qualquer limite do bom senso, qualquer limite. Entendeu? Extrapola. Você vê que o ser humano sem Deus, ele não tem limite. Não tem limite. A maldade, a burrice, a idiotice do ser humano sem Deus não tem limite, extrapola qualquer limite. Quer dizer, o padre é santo, vai ser canonizado, mas se pagar 76 libras pode ter um. E muitos desses que foram canonizados aí, você pode ter certeza, tinha amante, pagava 76 libras. E muitos desses que foram canonizados faziam parte dos inquisidores. Era um daqueles 3 dos inquisidores. E que os católicos consideram como santos hoje. Para você ver que um ser humano sem Deus não tem limite. Por isso eu falo para vocês. Porque mesmo as pessoas sem Deus, quando Deus quer, ele tem um freio, ele segura, ele não permite tudo. E por isso que eu sempre falo, Deus ainda pode ter certeza que segurou Hitler ali com um freio muito, porque se fosse soltar 100%, ele tinha feito coisas muito piores. E eu quero dizer uma coisa a você, que você vai assustar. Você vai assustar. Mas o meu objetivo não é te assustar. Eu quero dizer uma coisa a você. Se Deus soltasse você e a mim 100%, nós faríamos a mesma coisa que esse pessoal fez. Você fala, pastor, eu não tinha coragem. Vai nessa. Vai nessa. Se Deus soltasse o freio de nós 100%, hoje talvez não, porque a gente converteu, mas falando quando a gente não era crente. Se Deus soltasse o freio 100%, irmão, nós faríamos a mesma coisa. Sabe por quê? Porque o ser humano é da mesma natureza. É a mesminha, vem da mesma natureza. A mesma natureza que está no Hitler é a mesma que estava em mim e estava em você. Creio que agora não está mais. Mas ela está ainda tentando se levantar. Ela não está assim, mas ela está lá. Temos as duas naturezas agora. A natureza de Deus não permite que ela se levante. Correto? Mas ela ainda está lá, viu? Bobeia para ver. Sempre falo, lá em casa tem 5 pés de manga. 4 dá bastante. Esse ano, irmãos, tem tanta manga que até estragou minha pregação. Não dá mais para pregar. Porque eu falava, tinha 5 pés de manga, 4 dava muito e 1 não dá nada. Mas esse ano deu esse 1 também. Mas o que eu sempre falava é o seguinte, esse pé de manga que não dava manga, ele é menos manga do que o outro? Não. Enfim, mas não estamos aqui para falar de manga, mas enfim, você entendeu a ilustração aqui. Irmão, nós somos todos da mesma natureza, viemos todos do mesmo lugar. Entendeu? Viemos todos do mesmo lugar, somos da mesma natureza. Graças a Deus o Senhor nos escolheu e a natureza de Cristo que está em nós agora tem mortificado essa outra natureza maligna. E a nosso objetivo agora é avivar cada dia mais essa nova natureza para que aquela outra natureza não se levante novamente. Mas ela está ali, hein? Ela está ali ainda, hein? E para encerrar, leigo viver na luxúria, 27 libras e um soldo. O leigo, aqui o texto não, os historiadores dizem o leigo. Se eu pudesse fazer uma pergunta, eu falava, mas por que o leigo? E o clero? Eu sou obrigado a imaginar, né? Não tem como. Né? Eu sei que ficar imaginando coisas não é muito bom, mas eu sou obrigado a imaginar. O clero era autorizado a viver na luxúria. Por isso que só o leigo tinha que pagar a indulgência para viver na luxúria. Roubo, furto, 131 libras. Nossa, esse aqui era caro, hein? 7 soldos, o mais caro que a prostituição, era 131 libras, 5 soldos. O roubo, né? Porque às vezes roubava do clero, roubava dos ricos ali, e aí o negócio fica feio, né? Aí a multa é meio alta. Então, antes de encerrar,
Eu só queria falar uma coisa a vocês. As igrejas modernas de hoje estão piores do que a igreja católica. Mas ainda tem alguma coisa que pode piorar mais um pouco. É que essa situação ainda dá para ser pior. Né? Lógico, ela não é pior na sua maldade, porque hoje ela não pode extrapolar essa maldade que ela vai presa. Mas ela é pior no sentido da mesquinharia. No sentido da mesquinharia, a igreja de hoje, a igreja sempre foi santa e sempre será. A igreja não tem defeitos, a igreja é perfeita. Eu estou falando desse povo que se reúne e se diz evangélico. Que pelo amor de Deus, falar mal da igreja. A igreja de Deus é santa, pura, sempre foi, sempre será. Estou falando esse povo que entra nas igrejas e se diz crentes. Que entra nas denominações, nas coisas, se junta com o povo de Deus e se diz crente. Estou falando desse povo. Então esse pastor Paul Wash e outros pastores que eu vi, eles falaram o seguinte: essa venda de objetos que existe hoje dentro das igrejas, né, que se dizem evangélicas, essa venda de objetos, ela é muito pior do que as indulgências da igreja católica. Né? Ela é muito pior. Porque na igreja católica, as pessoas, elas se reconheciam como devedores. Eu pequei. Padre, eu me prostituí. Eu quero pagar aqui para o senhor me perdoar, para eu não ir para o inferno. Então, há 131 libras e um soldo. Tá bom. Aqui, ó, padre, 131 libras, o que mais? Aí mais 100 Ave Maria, 100 Padre Nosso. Entendeu? Então, eu pequei, padre, está aqui, eu pago. Entendeu? Então, era assim. A pessoa reconhecia que ela era devedora e tinha uma dívida e ele ia pagar. As igrejas, os que se dizem evangélicos hoje, que estão negociando com Deus, desceram a um nível muito mais baixo. Eles não se reconhecem como devedor. O devedor é Deus. O Senhor é Deus, o Senhor prometeu, está na palavra, o Senhor vai ter que dar. E eu vou comprar essa rosa ungida, vou levar para casa, e o Senhor vai ter que me abençoar. Piorou. O devedor não é mais o homem. O devedor é Deus. E se a coisa não der certo, a culpa não é mais do homem também, é de Deus. Olha que nível que nós chegamos. Olha que nível que nós chegamos. E ainda tem gente que tem coragem de falar: pastor, mas essa palavra que você prega é muito dura. Para mim nunca ninguém falou, mas o pastor Rodrigues fala direto, porque ele mexe muito com redes sociais lá e ele se comunica com todo mundo. E aí o interessante é que a maioria, o argumento é esse: pastor, mas o senhor não pode julgar assim. O senhor está errado. Falou, Ele só escreve assim: obrigado, mas você também, então não me julgue, você está me julgando, hein? Para de me julgar. Você vê como que o negócio é, né? Então eu não posso julgar, não posso falar mal de ninguém, eu só tenho que falar bem. E o povo vai todo mundo ir para o inferno. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós conhecemos alguém que não é evangélico, não vai soltando os cachorros para cima dele, não vai falando tudo, vai aos poucos, vai um pouquinho, seja prudente, ele é um bebezinho. Bebezinho não se trata com paulada, entendeu? Mas pessoas que já se dizem evangélicas, falsos profetas, falsos pregadores, ser bonzinho, ficar falando, não, eu amo você, não, você está sendo um falso profeta, você está destruindo as pessoas, defraudando o evangelho do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Se inventarem um monte de mentira, se inventarem um monte de calúnia da sua esposa e dos seus filhos, você vai falar: não, eles são bonzinhos, eu amo vocês, é isso que você vai falar? Ou você vai defender com unhas e dentes e arriscar a sua vida e até o seu pescoço para defender a sua esposa e seus filhos?
não, é tudo de Deus. Não, e não, e não. Nós temos que defender com unhas e dentes o nome do Senhor, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Pai que morreu na cruz por nós. Esse negócio de concordar com tudo isso aí não é evangelho, isso aí é mentira do diabo. Esse povo vai para o inferno se não se arrepender, ainda que frequentam uma igreja evangélica. Se não se arrepender, vai queimar no fogo do inferno. Entendeu? Se estão falando mal do seu marido, você defende ele. Estão falando mal do seu filho, você defende. Mas estão falando mal de Jesus, estão defraudando o evangelho. Entendeu? E você vai ficar calado, você vai concordar. Não posso entender que alguém assim seja realmente, ame a Deus. Não posso entender que alguém assim ame realmente Jesus Cristo. Não posso. Não posso. Entendeu? E eu falo uma coisa para você. Por causa dessa palavra que eu prego, essa igreja não está cheia. Porque se eu pregasse aquela corredor do sal, aquelas coisas, isso aqui estava cheio. Entendeu? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Por causa dessa palavra que eu prego, essas corredor de sal um dia vão estar vazias. Ainda se for, talvez ainda nesse mundo, se não for nesse, vai ser naquele. Mas essa daqui, um dia vai estar cheia. Vamos ficar de pé.